Eu tava pensando, qual que foi o melhor momento que eu passei lá no Japão, hein? Vire à esquerda. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel, especial aqui diretamente do Japão, onde nós vamos falar hoje sobre um icônico personagem. Não dá para dizer ao certo se ele é herói, se ele é vilão, mas o fato é que o seu nome é muito conhecido aqui no Oriente e também no Ocidente. Quer dar uma olhadinha? Você acredita que ele está aqui no meio de Tóquio? É dele que nós vamos falar hoje, o monstrão Godzilla. Godzilla, Gojira, filme japonês de 1954, dirigido por Ishiro Honda e protagonizado por Akira Takarada e Momoko Kochi. Mas, se nós formos falar a verdade, a real, cá entre nós o protagonista não é nenhum destes dois ou qualquer outro ator que participe do filme, né? Você entendeu. Godzilla, caso você esteja assistindo esse vídeo pensando, né, mas será que é o que nós temos agora, atual, feito nos Estados Unidos nos anos 2010? Eu estou optando por usar a versão original japonesa dos anos 50, porque eu acho que é interessante contar a história, a origem do Godzilla, e no caso conectar com o nosso assunto aqui geográfico, que é justamente o processo de reconstrução no Japão no momento na qual o filme foi desenvolvido. Primeiro, caso você não faça a menor ideia do que eu estou falando, acho que poucos, né? Godzilla é um personagem super conhecido no mundo do entretenimento, da cultura pop em geral, originado neste filme através ali de uma metáfora feita com o uso de energia nuclear. Primeiro, o seu nome, Godzilla ou Gojira, né, em japonês, ele vem da mistura dos nomes Gorira e Kujira, né? Gorila e baleia, fazendo então, lógico que não é, obviamente ao olhar, um lagartão, é um dinossauro, não é uma mistura de gorila com uma baleia, mas seria uma metáfora, né, de ser um monstro, né, que tem força tanto na água quanto do continente, né, uma força da natureza indestrutível, imparável praticamente. Godzilla vai popularizar o que no Japão é conhecido com o nome de Kaiju. Kaiju seria, assim, traduzindo para um português bem porco, tipo os monstros gigantes. Você que tem a faixa de idade parecida com a minha, na casa dos 30 anos, talvez você se lembre ali de assistir o Jaspion, o Changeman, ou se você é mais novo, de assistir os Power Rangers, que é uma adaptação ocidental desse tipo de gênero de super-herói tipicamente do Japão. Onde você tinha ali, então, um herói que combatia o mal e, de repente, um monstro era, né, gigantificado, ou no caso do Jaspion, já eram gigantes, aonde aparecia de repente um robô, no caso o Dylion, seja lá, dependendo da série que você viu, para tentar combater esse grande monstro. Os kaijus seriam justamente nessa cultura japonesa esses monstros gigantes, né, de grande potencial, de grande força destrutiva, que no caso aqui o Godzilla começa como um vilão. Né? A história fala então de uma mutação que aconteceu, uma espécie de lagartixa que ficou gigante com aquele monstro enorme, né, que está destruindo a cidade de Tóquio. A ideia do que os estudos mostram é que ele é fruto de uma mutação derivada de testes nucleares que os Estados Unidos está realizando na região do Oceano Pacífico e acabou originando então aquele monstro gigantesco que simplesmente o filme nada mais é além disso do que ele passando que nem um rolo compressor, né, destruindo tudo e os atores, as pessoas ficando ali à mercê da destruição, sendo contadas as suas mortes, né, assim, ininterruptamente. Godzilla, ele começa neste primeiro filme, vamos chamar assim, como um vilão, como um antagonista, mas ele vai derivar uma quantidade gigantesca de filmes feitas no Japão, adaptações ocidentais feitas posteriormente, aonde ele vai sempre, né, alternar entre esse papel, vamos chamar assim, de meio
no limite entre o vilão e às vezes o herói, porque vai começar a surgir uma série de filmes de encontro, de confronto dos kaijus. Vão surgir novos monstros gigantes que vão entrar em embate junto com Godzilla e basicamente os filmes são eles se degladiando em meio a Tóquio ou outras cidades do Japão. O roteiro simples, né, aparentemente ao a gente ouvir, né, aqui no vídeo, caso você nunca tenha visto a versão original, né, porque ela já é bem antiga, se você tiver a curiosidade de procurar, você vai ver que muitas coisas para nós, com os efeitos que nós temos no cotidiano atual, eles já estão bem ultrapassados. Você nitidamente vê, né, que é um boneco que está passando por cima de um monte de miniaturas, de carros, de casas, com destruições que talvez hoje o público que está acostumado já a ver os efeitos visuais recentes vão falar, pô, mas como que isso assusta? Mas para a época foi extremamente marcante e ganha inclusive esse público ocidental sendo Godzilla adaptado com o título de Rei dos Monstros. Caso você esteja assistindo este vídeo por volta de final de 2020 ou 2021, você provavelmente já viu aí uma refilmagem feita nos Estados Unidos, uma nova parte, onde Godzilla, por exemplo, vai enfrentar o King Kong, né? Um outro ser, tipo um kaiju, só que este feito no ocidente, um confronto onde eles vão sair na porrada, literalmente, para ver quem é o tal Rei dos Monstros. No caso, né, o contexto de criação do Godzilla nos anos 1950, ele vai simbolizar, entendendo a metáfora que o filme faz conosco, entendendo aqui a nossa sequência do nosso vídeo, da nossa aula, como uma representatividade de crítica ao uso de energia nuclear como foi feito nos ataques em Hiroshima e Nagasaki. Nitidamente é uma crítica, né, de como a energia nuclear gerou uma destruição, uma força gigantesca, né, que sai destruindo todo o Japão, né, toda a cidade de Tóquio. Então é uma série de metáforas essa questão da criação do monstro. O curioso é que, sem querer spoiler, mas eu acho que faz sentido para você, o Godzilla não destrói, senão simplesmente não teriam várias outras sequências, senão ele teria destruído o Japão inteiro. Então aí você assiste o filme e vê como, mas um spoiler meio óbvio, o Japão não é destruído no final do filme. E a questão é justamente numa metáfora de dizer que apesar de toda a força, de todo o poder nuclear destrutivo, o Japão consegue se reconstruir, tem essa força, tem este mecanismo para se reerguer depois da Segunda Guerra Mundial. E chegamos no nosso evento aqui porque nós vamos entender como. Isso foi possível através do chamado Plano Colombo. Plano Colombo é um plano de 1951, onde os Estados Unidos ele financia, ele como protagonista principal, a outros envolvidos ocidentais, mas vamos citá-lo com destaque, como um grande financiador, um grande bloco de empréstimo para países da Ásia, né, pegando a parte do que a gente chamaria de tigres asiáticos, né, Coreia do Sul, Singapura, Sri Lanka, o nome inclusive Plano Colombo é porque ele foi assinado na cidade de Colombo, capital do Sri Lanka, e entre eles o Japão. Se nós pensarmos um pouco, talvez isso não teria coerência nenhuma, porque foi ele mesmo, Estados Unidos, que colocou o Japão nessa situação de frangalhos pós-guerra, com as destruições maciças das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Caso você ainda não assistiu, você clique aqui, né, nos vídeos sobre o túmulo dos vagalumes, de Hiroshima e Nagasaki, no canal, que nós vamos detalhar mais esse episódio especificamente. Portanto, este empréstimo que os Estados Unidos está concedendo ao Japão, nós temos que entender que é muito mais do que simplesmente um novo momento da história política deles, Estados Unidos, em relação ao país oriental. No caso, os interesses que estavam por trás disso são especificamente de base política. É um período da Guerra Fria, onde nós temos como, por parte da visão dos Estados Unidos, o grande problema que seria a emergência da União Soviética e a difusão do socialismo entre outros países. A União Soviética já tinha conseguido converter países ao socialismo nas regiões das imediações do Japão. China, Vietnã, que estava fracionado, né? Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, desculpe. A Coreia, que estava, né, posteriormente, desde 1950 em guerra, né, com uma discussão interna sobre como iria se dividir entre capitalistas e socialistas. Então era interessante tentar frear o socialismo naquela região e trazendo o Japão antigo, né, parceiro, antigo, vamos chamar assim, companheiro comercial, numa relação que foi, né, rompida no período da Segunda Guerra Mundial.
Mas o impacto da Segunda Guerra Mundial, a forma como foi, óbvio que era uma rusga muito grande. Então, a princípio fica aquele clima meio estranho, né? O Japão aceita, visto que não havia um grande horizonte de, vamos chamar assim, de possibilidades de emergência econômica mais plausíveis para o momento, e os Estados Unidos complementam a sua estratégia ao final, prometendo o empréstimo mediante uma condição, que permanece até hoje. O Japão deveria desarmar as suas forças armadas, ele deveria desativar o exército e todo o seu corpo de forças armadas, como é hoje. O Japão possui um conjunto de forças armadas, mas por uma lei que foi estabelecida desde aquele período de desarmamento do Japão no pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão não pode atacar ninguém. Essas forças armadas são especificamente designadas para fins de defesa e apoio. Obviamente, nessa conjuntura, Estados Unidos está verificando que ele mesmo está reconstruindo o Japão, que ele mesmo tinha quebrado com as bombas em Hiroshima e Nagasaki, então era meio que suspeito que o Japão eventualmente, ao se fortalecer, poderia dar uma punhalada nas costas. Foi uma precaução. O dinheiro do Plano Colombo, por parte do Japão, será investido em segmentos especificamente da indústria, dando destaque para o eixo tecnológico, que nós acompanhamos, nós vemos, né, o desenvolvimento tecnológico do Japão com muita força no contexto atual ainda. Nós vamos ver aqui agora alguns vídeos da minha passagem pelo Japão, nessa questão da adaptação do Japão a essa reconstrução e alguns dos seus pilares de grande força, de grande emergência de base tecnológica. Apesar da ideia que a gente tem de que o Shinkansen, o trem, seria uma tradução de trem-bala, na verdade Shinkansen em japonês é nova linha troncal. É uma linha que foi criada na década de 50 num trem de alta velocidade para fazer a conexão dos pontos, dos extremos do Japão. Aqui, ó. Aqui tá suave, mas ele chega a 300 km por hora. É nele que eu tô indo. Você que anda de trem de metrô em São Paulo e pega aqueles biscoitinhos de peso, biscoitinho polvilho, coxinha, pão de queijo de 10 por R$2 que só tem polvilho, aqui também tem. Adaptado. Eu tô tentando entender o que é isso. Isso aqui é literalmente o cara de bunda. 200 ienes para você tentar ganhar o cara de bunda e tem a sua turminha. Agora o que é a turma do cara de bunda, eu não sei. Eu tô aqui numa loja que chama Don Quixote, com J, né? Don Quixote, espanhol. É tipo uma loja americanas aqui, porque tem de tudo nessa loja. Tem coisa de carro, tem comida, tem roupa, eletrônico, tem de tudo, ó. Tem material escolar, tem sei lá o que é isso daqui, fazer gelo, onde fazer gelo, sei lá o que é isso, lanterna, mochila. Vou pra andar tudo aqui. Os personagens do Totoro ali, tem uns Pikachu. É melhor nem falar o que tem aqui dentro. Deixa quieto. Bom, gente, eu vou fazer aqui um vídeo. O pessoal me fez algumas perguntas aí sobre questão de diversas coisas sobre como vir, como funcionam as coisas aqui. Então, vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo aqui para explicar a questão primeiro aqui sobre moeda. Vou mostrar as moedas e as cédulas que a gente tem aqui. Então,
Primeiro vamos entender que eu vou fazer uma equiparação dos valores pelo poder de compra e não por câmbio. Ou seja, eu quero que a gente pense como um japonês vive no Japão, não como um estrangeiro como eu, como alguém aí que queira, né, planejar eventualmente vir para o Japão, vai pagar. Porque vamos entender que o câmbio é uma construção ali do 1944, a Acordo de Bretton Woods, quando a gente usa o dólar como padrão de câmbio de moeda, ok? Então, usando como base, né, conversa com pessoas aqui, meus tios, né, parece que moram aqui no Japão, cada lugar, cada província aqui do Brasil ser um estado tem uma base de salário mínimo diferente. Então, vamos tentar fazer um aproximado, tá? Então, pelos números, mais ou menos, isso varia de acordo com carga horária de trabalho padrão, porque parte dos salários eles não são pagos como no Brasil, por exemplo, onde você tem um salário já pré-determinado, né? E você cumpre a sua carga horária. Você tem tanto de carga horária, tanto, né, de ienes, tanto por hora trabalhada. Um esquema assim. Então vamos chutar, né? Chutar assim não, vamos supor, fazer um comparativo, uma analogia de que um salário mínimo no Brasil, né? Fazendo equiparação com. Então eu quero que vocês pensem assim, vamos fazer um comparativo de poder de compra. Ou seja, usando como referência quanto é um salário mínimo no Brasil, hoje vamos arredondar porque eu sou de humanas, em torno de R$ 1.000, é um pouco mais, e um salário mínimo aqui no Japão, deixando claro que o salário mínimo no Japão, por relatos de pessoas daqui, né, meus tios, ele é variável de acordo com cada província, que seria cada estado. E mesmo assim não é um valor tão arredondado, tão fácil de calcular assim, porque depende da quantidade de horas que você trabalha, porque você tem uma lógica de ganhar por horas trabalhadas, enfim. Mas vamos fazer a equiparação. R$ 1.000 como salário mínimo no Brasil, 100.000 ienes aqui no Japão, tá? Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque vocês vão ver que os números eles são consideravelmente altos. Você fala, puta, tem uma cédula de 10 mil, mas para fazer a equiparação com o poder de compra do Brasil, então vamos fazer a combinação de cortar dois zeros. Tá? Então vamos andar duas casas decimais para ter uma equivalência, uma equiparação, de novo, pelo fator poder de compra. Né? Quanto custa para um brasileiro no Brasil, quanto custa para um japonês no Japão. Não é câmbio, tá? O câmbio é uma coisa variável, outro esquema. Vamos ver por análise de poder de compra. Então, primeiro nós temos aqui moeda de 1 ien, né? 1 ien. De novo, para fazer uma equiparação com o Brasil, você tira 2 zeros, seria tipo no Brasil 1 centavo, vai? Né? Nós temos, essa daqui é bastante famosa. Eu sei que tem muita gente aí que já viu, né, de 5 ien. A famosa moeda do furinho no meio. Moeda dourada, né? Tem um furo no meio. E a moeda de 10 ienes. Então, de novo, fazendo a equiparação do poder de compra, 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos. Continuando. Tem a moeda de 50 ienes. Também é furada. A de 5 é para que não tem o número. A de 50 tem o número e o tom da cor é diferente. Essa é dourado, essa é prateada. Tem a moeda de 100 ienes. E a última, a de 500. E baguncei tudo aqui, cagou tudo. Tá. Eita bosta, viu? É a moeda de 500 ienes. Aí de novo, tipo R$ 5, né? Esse é um valor que, por exemplo, no Brasil a gente não tem. Bom, então vamos às cédulas. Então tem 6 moedas e tem 4 cédulas. Primeira, 1.000 ienes, né? Nota de 1.000 ienes. Destacando, vou colocar as notas uma do lado da outra depois. Elas têm tamanhos diferentes, que nem um real, né? Na lógica de servir para diferenciação do tamanho, para deficiente visual é um facilitador também. Esse daqui é Hideo Noguchi. É um médico. Os personagens que a gente vai ver na cédula são todos do século XIX, o início do XX. Ele é um médico descobridor
do transmissor da sífilis, né? Então um personagem da medicina que é bastante reconhecido aqui. Nós temos 5.000, vou tirar 1.000 aqui, cédula de 5.000 ienes. Nós temos aqui a ilustração de uma mulher, Ishio Higuchi, é uma poetisa, é a primeira mulher, né, de grande destaque nesse segmento artístico, né, de poema e escritura, em esquema de notoriedade no Japão como um todo. E a nota maior, nota de 10.000 ienes. Nota de 10.000, temos Fukuzawa Yukishi. Esse é um personagem muito importante na história da transição do Japão, né? Para quem tem acompanhado aqui, entender que no século XIX a gente tem uma grande modernização do Japão, batizada de Era Meiji, que é quando o Japão quebra, vamos chamar assim, né, sua política de não externalização de relação com o Ocidente, e ao contrário, traz ideias de modernização e industrialização para cá. Esse é um dos personagens responsáveis, ele traduz livros do Ocidente para cá, traz a mentalidade ocidentalista para dentro do Japão. E aqui são as 3 cédulas, então, como eu falei, elas têm tamanhos distintos, né? Repara que o comprimento varia de acordo com o tamanho. E caso você esteja achando que eu tô louco, que eu fumei pedra, que eu tô falando merda, que eu falei que eram 4 cédulas e eu tô apresentando só 3, tem uma 4ª cédula que é de 2.000 ienes. Essa é uma série especial que foi lançada em 2000, né? Ano 2000 ienes, e não lançou mais. É uma cédula rara aqui hoje, né? Porque foi lançada apenas nessa tiragem de 2.000. Ela tem valor comercial, mas as pessoas com quem eu conversei, ninguém tem essa cédula hoje. E de pesquisar na internet, muita gente, né, acredita que as pessoas guardaram como item de coleção, já vai aparecer na internet vendendo aí. Que nem a cédula de plástico de 10 reais aí do Brasil. Aqui uma cédula de 2.000 ienes, que era a que estava faltando. Não quero fazer recalque não, mas olha que da hora que eu comprei. É o Godzilla. E aí, você tá gostando da série de vídeos aqui sobre o Japão? Você gosta do Godzilla? Você conhecia a história do original? Porque, no geral, eu sei que a gente, apesar de conhecer o personagem, muitas vezes a gente, na verdade, não tem a base histórica por se tratar de um filme bem antigo já, na verdade. O Godzilla, a gente vê que é um personagem icônico, tanto é que, como lá no início do vídeo você viu, ele tá presente no meio da cidade de Tóquio, entre aspas, derrubando um prédio lá, que é um hotel, o hotel da Toho, né? A empresa que produziu os vídeos originais do Godzilla. Já se inscreveu aqui no canal? Se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau.